Pode o RPPS analisar a acumulação de cargos públicos? Se sim, o que é que o RPPS deve fazer nesses casos? É sobre isso que eu quero falar com você no ABC da Previdência de hoje. Meus queridos, eu lancei para vocês duas perguntas aqui no início. Pode o RPPS analisar a hipótese de acumulação de cargos públicos? Se a resposta for em sentido positivo, qual a providência ou as providências que o regime próprio deve tomar quando identificar essa situação de acúmulo indevido de cargos públicos? Primeiro, eu gostaria de iniciar a minha fala, a nossa conversa neste ABC da Previdência de hoje, trazendo a regra constitucional. O artigo 37 da Constituição da República, que inaugura o capítulo que trata da administração pública, traz em seu inciso 16 a regra de não acumulação de cargos públicos. Às vezes pensamos a hipótese de um servidor que labora 4 horas dia num município, num ente, se ele pode trabalhar 4 horas em outro ente. Porque o texto constitucional fala de compatibilidade de horários. Mas nunca é demais lembrar que a Constituição Federal ela assegura e traz como regra principal a não acumulação de cargos. Tiago, mas mesmo se houver compatibilidade de horários, posso eu trabalhar no município e um outro vizinho 4 horas cada um por dia? Não posso. A regra constitucional é de não acumulação. Percebam, a redação do artigo 37, inciso 16, vai começar dizendo: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. A exceção são as hipóteses traçadas, listadas e enumeradas nas 3 alíneas do inciso 16. Somente as hipóteses da linha A, B e C do inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal é que pode o servidor acumular 2 cargos públicos. Mais uma regrinha antes de falarmos da exceção. Posso acumular 3 cargos públicos nos termos da Constituição Federal? E a resposta é em sentido negativo. Posso acumular no máximo 2 cargos públicos dentro da administração pública. E esse entendimento já foi objeto de julgamento, de análise e decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse entendimento foi consolidado, firmado, sedimentado no tema 921. É um tema com reconhecida repercussão geral, foi julgado sob o rito, sob o regime de repercussão geral e, portanto, vincula todos os demais órgãos do Poder Judiciário. Então, o Judiciário, sempre que decidir acerca dessa matéria, vai entender que é indevida e irregular a hipótese de acumulação de 3 cargos públicos. A Constituição excetua, ressalva apenas e tão somente a possibilidade, a situação, a hipótese de acumulação remunerada de 2 cargos públicos. Quais seriam essas hipóteses em que eu posso acumular os cargos públicos? A linha A vai trazer a ideia de acumulação de 2 cargos de professor. A linha B vai trazer a ideia de 1 cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. E a linha C vai trazer a hipótese de acumulação de 2 cargos, sendo cada um deles para profissionais e destinados a profissionais da área da saúde, desde que tenham profissões regulamentadas. Seriam tão somente e exclusivamente essas 3 hipóteses em que o servidor público, nos termos da Constituição Federal, poderia acumular cargos. Relembrando, primeira exceção, 2 cargos de professor. A linha B, 1 cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. E a linha C, 2 cargos de profissionais da saúde. Um detalhe importantíssimo: não é a nomenclatura do cargo, a denominação do cargo, que vai definir se ele é de fato técnico ou não. Quando a Constituição fala da acumulação de 1 cargo de professor, a linha B do inciso 16 do artigo 37 da Constituição, 1 cargo de professor com outro cargo técnico
ou científico, aqui ela está querendo dizer e expressar, trazer a ideia, e essa ideia tem sido adotada pela jurisprudência, de que o requisito para ingresso naquele cargo seja de pelo menos, no mínimo, nível médio. E que as atribuições daquele cargo sejam, de fato, técnicas. Não basta ter ou carregar em si a denominação e a nomenclatura técnico, como por exemplo, um cargo de agente administrativo técnico ou analista técnico. Este cargo por si só, ou a nomenclatura, a expressão, o termo utilizado para este cargo por si só, não é suficiente para demonstrar, para comprovar que este cargo é de fato técnico. Portanto, regra constitucional: não há acumulação de cargos. Exceções, alíneas A, B e C do inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal. Tiago, eu no regime próprio detectei que o servidor está acumulando cargos. Primeiro, posso analisar essas hipóteses? Não só posso, como eu devo analisá-las, porque se esse servidor não poderia acumular cargos, ele, em tese, não vai poder ter 2 benefícios previdenciários decorrentes da acumulação indevida, irregular, ilegal, maior, inconstitucional destes cargos. Tiago, se eu detectei isso e o servidor já ingressou e está nesses cargos já há 5, 10, 15 anos, posso identificar e comunicar à administração agora? Mais um detalhe importante: contra ato inconstitucional, e o STF já tem entendimento firmado nesse sentido também, não corre decadência e também não corre prescrição. Então, a qualquer tempo, eu não só posso, como eu devo revisar um ato inconstitucional, pois contra ele não corre decadência e nem prescrição. Tudo bem? Então, ele não se convalida com o tempo. Outro detalhe muito importante: Tiago, o servidor não está em atividade, ou seja, o servidor ele tem uma aposentadoria, ele já ingressou no meu município ou no meu estado já com uma aposentadoria em outro ente e está em atividade num cargo em que ele não poderia acumular se ele estivesse em atividade nos 2. O artigo 37, parágrafo 10 da Constituição Federal, ele vai trazer como regra uma outra vedação, que é a vedação de acúmulo de aposentadoria com remuneração do cargo efetivo. Não posso receber concomitantemente, ao mesmo tempo. O termo que o artigo 37, parágrafo 10 traz é simultaneamente. Não posso perceber simultaneamente vencimentos decorrentes do exercício de um cargo efetivo com proventos de aposentadoria decorrente do artigo 40, 42 ou 142 da Constituição Federal. Então, uma regra é que, se eu estou aposentado num cargo em que eu não poderia acumular e ingressei num outro cargo, primeiro, eu nem poderia ter ingressado. Segundo, nesse cargo, consequentemente, eu não vou poder ter uma aposentadoria. Outra situação: o artigo 40, parágrafo 6º da Constituição, e essa é a consequência final de tudo isso que estamos falando aqui, ele traz como regra a vedação do recebimento conjunto de aposentadorias decorrentes do exercício de cargo ou emprego público. Então, se eu ocupo cargos públicos indevidamente, eu não vou poder receber 2 aposentadorias. Ou melhor dizendo, eu não poderia ocupar estes cargos concomitantemente, ao mesmo tempo. Somente um. Essa é a regra constitucional. É evidente que o artigo 37, parágrafo 10 e o artigo 40, parágrafo 6º da Constituição vão ressalvar, vão excetuar as hipóteses em que o artigo 37, inciso 16, permite a acumulação de cargos públicos. Lembremos, 2 cargos de professor, 2 cargos sendo um de professor, outro de técnico ou científico, ou 2 cargos de profissionais da saúde. E mesmo nessas hipóteses, é necessário observar a compatibilidade de horários. Então, se eu posso acumular cargos públicos nos termos da Constituição, eu tenho 2 cargos de professor, 2 cargos de médico, eu posso ter, portanto, 2 benefícios previdenciários, eu posso ter 2 aposentadorias. Tudo bem? Então, essa é a consequência lógica
que trazemos do bojo do artigo 37, inciso 16 da Constituição. Regra, não acumulação. Só posso nas hipóteses listadas nas alíneas A, B e C, desde que verificada a compatibilidade de horários. Eu, no regime próprio, portanto, posso analisar essas hipóteses de acumulação? Não só posso, como devo analisá-las. Tanto é que alguns tribunais de contas trazem em suas instruções que o processo administrativo de aposentadoria deve conter uma declaração, e o RPPS deve colher essa informação, a informação nesse sentido, de se o servidor que está requerendo aquele benefício ocupa ou não algum cargo público, de forma a se observar, se verificar naquele caso, se ele está acumulando ou não inconstitucionalmente algum outro cargo. Por fim, o que cabe eu, RPPS, fazer quando detectar essas acumulações? Ao RPPS não cabe corrigir a situação do servidor, porque uma situação é originada por conta do vínculo jurídico funcional dele, ou seja, diz respeito ao vínculo direto com o ente federativo. Cabe ao RPPS comunicar expressamente o ente federativo para que proceda à revisão e à correção desse caso, se for necessário. Ao RPPS compete ao RPPS também suspender o processo administrativo de aposentadoria até que a administração direta, até que o ente tome as providências cabíveis, exonere ou demita o servidor, ou, se o seu estatuto trouxer a mesma hipótese descrita no artigo 133 da Lei 8.112 de 1990 do Estatuto do Servidor Federal, será facultada ao servidor a opção por permanecer num cargo ou em outro. O servidor vai ter que escolher entre um e outro vínculo. Tudo bem? Foi esse o nosso assunto do ABC da Previdência de hoje. Eu agradeço mais uma vez a sua participação e te aguardo para uma próxima conversa.